Alô, alô, fala pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando com vocês é o atual capitão do Polináutico CNPJ, Igor. Bom, eu vou trazer aqui para vocês hoje um vídeo sobre algo que é importante quando a gente fala de propulsão, que é o balanceamento da propulsão. Se você aí faz engenharia naval, engenharia mecânica, você com certeza vai passar pela MACB. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que eu tô feio. Vai passar pela MACB e na MACB você vai aprender o tal do balanceamento, beleza? E aqui eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz o balanceamento da propulsão, como que eu fiz o balanceamento da propulsão do Flock. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a nossa propulsão simplificada do Flock, é a propulsão que a gente de fato vai construir, ou já construiu, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E ela é uma propulsão simplificada porque ela não é contrarrotativa, ela só tem um único hélice, tá certo? Então vamos lá. Essa propulsão ela tem como característica, ela é uma azimutal, então ela gira assim, certo? Então, deixa eu mostrar aqui no próprio CAD. Então ela vai girar assim, como um todo, né? E a gente tem também outros giros aqui, que é o giro deste eixo rosa aqui, com essa engrenagem, e o giro da engrenagem horizontal, com o eixo horizontal e com a nossa hélice também, tá bom? Então o que é o balanceamento? Bom, basicamente, quando você vai girar alguma coisa, você tem o centro de massa dessa coisa, né? Então, por exemplo, isso aqui, você tem o centro de massa disso, que deve ser no centro, bem no centro ali, isso aqui é simétrico e tal, mais ou menos aqui assim, e você tem o eixo onde isso aqui vai ser girado. Então imagina, isso aqui vai ser girado aqui bem no centro de gravidade. Então eu vou ter um giro, bem suave, né? Ele vai girar tranquilamente. Agora, se eu colocar o meu eixo de giro aqui, vocês percebem que isso aqui vai ter uma certa descompensação, porque eu vou ter o giro fora do centro de gravidade, tá? Então vai ter uma coisa meio um giro meio esquisito, né? Então o que acontece? Para a gente poder balancear esse giro, a gente precisa que o centro de massa do nosso sistema ele seja transpassado pelo eixo de rotação. Então, para poder fazer o balanceamento de um sistema mecânico, primeiro você vai ter que identificar quais são as peças que vão girar ao redor daquele eixo. Tá bom? Então, a gente está falando já de um sistema com várias peças. Quais são as peças que vão girar? Nesse caso, na nossa propulsão, e eu espero que você já tenha estudado a nossa propulsão, bom, basicamente você tem, no caso da propulsão do Flock, você vai ter o quadrante, que vai girar, deixa eu colocar aqui assim. Você vai ter o quadrante que vai girar, que é o que transmite o movimento do volante para a propulsão. Esse quadrante está ligado ao tubulão, né? Que por meio desses parafusos, são 8 parafusos, que também giram. O próprio tubulão vai girar. Os rolamentos internos ao tubulão vão girar junto com o tubulão. O eixo motor, que é esse aqui, esse motor também vai estar girando. A carenagem aqui da propulsão vai girar. Bom, então todas as peças aqui embaixo vão girar também nesse grande giro do quadrante, né, que é para você mudar de direção. Então eu vou entrar aqui no inspecionar e vou clicar aqui em centro de massa. Aí ele vai abrir para mim, ó, uma tela igualzinha essa aqui, eu já fiz, né? Para você selecionar quais são as peças que vão entrar no cálculo do centro de massa. Então eu selecionei todas as peças. Então vocês podem ver aqui que essas peças elas ficam em azul. Tudo o resto que não fica em azul são as peças que não estão girando, então elas não precisam entrar nessa conta. Então, por exemplo, aqui o tubo telescópico não entra nessa conta, o rolamento não entra nessa conta, esse retentor não entra nessa conta, esses anéis elásticos. Aqui embaixo tudo entra na conta, que está tudo girando, certo? Então tudo isso aqui vai estar girando, então tudo isso entra no cálculo desse centro de massa. E aí eu tenho então a posição onde esse meu centro de massa vai estar ficando.
Bom, além da posição do centro de massa, eu preciso também da posição do eixo de rotação. No caso, é esse aqui, ó. Então eu posso vir aqui em construir, escolher, por exemplo, eixo por meio de um cilindro ou toroide ou cone, e aí eu escolhi aqui esse que é o eixo horizontal, esse eixo vertical, que é justamente ali, ele vai estar girando ali em torno dessa região, né? Então eu vou dar um highlight nele aqui, e aí vocês podem ver que esse sistema ele está balanceado. Como que seria esse sistema desbalanceado? Eu vou desbalancear esse sistema para vocês verem como é que ele fica desbalanceado, beleza? Então eu vou pegar aqui o quadrante aqui e eu vou escolher uma versão. E eu vou escolher a primeira versão aqui dele. Depois eu volto para a última, tá bom? Então a primeira versão desse quadrante, que é a versão feita pelo Pedro Henrique Bambu, ela é a versão... Ela é a versão que tem todos os furos aqui em cima, né? Você vê que tem todos esses furos aqui em cima. Eu tenho ele aberto aqui, ó. Então é só eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Então ele tem todos os furos aqui, tá vendo? Que é para diminuir a massa desse quadrante. Essa diminuição de massa, acho que ele fez uma otimização topológica aqui, ela serve bem porque se a gente consegue diminuir a massa, a gente consegue aumentar ela também. Tá? Então isso é bom para o balanceamento do sistema mecânico. Então vocês podem ver que esse centro de massa do sistema ele ficou bastante deslocado para a direita, porque a gente tirou essa massa lá de cima, ele ficou bastante deslocado para a direita, ele já não está mais passando pelo eixo que vai... Tudo isso vai estar girando em torno desse eixo, então ele não está mais passando por esse eixo, certo? Então quer dizer que o sistema está desbalanceado. O que significa? Significa que esse sistema ele vai ter uma vibração assim, ó. Enquanto ele estiver girando, ele vai girar assim. Qual que é o problema? Isso vai sobrecarregar os rolamentos, principalmente esses rolamentos aqui vão ser sobrecarregados. Muito provavelmente esses rolamentos aqui de dentro também vão ser sobrecarregados, porque esse sistema interno aqui, que é esse eixo rosa, e essa engrenagem, que também vão estar girando independente desse sistema de fora, eles já estão balanceados, porque isso aqui é tudo simétrico, então não tem muita crise com relação ao balanceamento desse sistema. Então eles vão estar girando, só que esse aqui ele vai estar vibrando, e essa vibração pode acabar comprometendo esse eixo aqui de dentro. Essa vibração, toda vibração, ela vai ter um desgaste energético, a gente vai perder energia, isso vai comprometer o nosso sistema, beleza? Vai tirar a eficiência do nosso sistema. Então, o que eu vou fazer? Como esse centro de massa está para a direita, e eu sei que ele está balanceado aqui nos outros sentidos, então se eu olhar aqui, por exemplo, dessa vista, você vê que ele está passando aqui, ó, na direção Y, que a gente vê aqui no cantinho, ele está passando, está bem no centro, está bem centralizado na direção Y. Na direção Z, não tem problema, ele está para cima, para baixo, tanto faz a posição dele. Por quê? Porque ele vai estar girando em torno do Z. Então, pouco interessa, tá? Qual vai ser a posição do centro de massa, nesse caso, com relação ao eixo Z, porque ele está girando em torno de Z. Então, eu preciso fazer o quê? O centro de massa está deslocado para a direita, eu preciso adicionar massa na esquerda, para jogar esse centro de massa mais para perto do meu eixo de rotação, que foi o que eu fiz, adicionando essa massa a mais aqui. Então aqui na verdade eu fiz um cálculo, eu precisava adicionar 208 gramas do lado esquerdo. Esse quadrante é feito de aço. É muito importante que todas as peças já estejam com os respectivos materiais já alocados, já designados para cada uma das peças, porque se você não tiver com os materiais corretos, cada material tem uma densidade diferente, então vai ocupar um peso diferente, o centro de massa vai ficar maluco. Então você precisa definir corretamente quais são as posições, quais são os materiais de cada uma das peças. Uma coisa interessante também, quando você estiver pensando no seu sistema mecânico, se você estiver fazendo um projeto de propulsão, por exemplo, é você pensar alguma peça, como por exemplo esse quadrante, para poder servir como peça de balanceamento, para você poder balancear o sistema caso seja necessário. Porque depois do seu projeto lindo, maravilhoso, né?
cara, provavelmente vai estar desbalanceada no seu sistema. Então é interessante você ter alguma peça onde você possa adicionar massa para poder balancear esse sistema. No nosso caso, não foi pensado isso a priori, mas a gente consegue adicionar a peça ao quadrante. Esse quadrante ele vai ser fresado, então tanto faz se é um buraco ou se é uma colina, tá? E é isso. É assim que se faz o balanceamento. Eu vou mostrar aqui para vocês também como é que está o do eixo horizontal. Ó. Você tem aqui outro eixo passando aqui, você vê que ele está bem balanceado com relação a... Então a gente não vai ter problema de vibração com relação a desbalanceamento do nosso sistema, tá bom? O sistema está balanceado. E é isso. Então, deixa eu fechar aqui. Então, acabou.